Oi, meu bem! Tudo bom? Gente, vim hoje aqui pra trazer uma coisa que vocês me pedem, alguns de vocês me pedem, e eu acabo não trazendo, trago outras coisas, mas hoje eu vim trazer pra vocês, tá? Que vamos falar de pincéis, simplesmente as ferramentas que a gente usa, né? Porque posso fazer coisas com a mão? Até posso. Sabe aquele dia que você tem que improvisar, não tem nada na bolsa, você tem que botar um reboco? É só nessas horas, tá, meu amor? Porque existe pincel pra tudo, tá? E às vezes eu sei que tem muita coisa no mercado, tem muita informação, então vim ajudar vocês. Mas o papo é pra aquela galera que não manja muito, sabe? Fica na dúvida na hora de escolher o melhor pincel, será que é melhor esse ou aquele? Não vou entrar no quesito de cerdas naturais ou sintéticas assim tão forte, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre tipos, tá? Talvez tenha uns barulhinhos de futebol no fundo, mas você releve, tá, meu amor? Porque é época de Copa. O que eu vou fazer, né? Vou te contar que os homens da minha vida são viciados, eles assistem todos os jogos. Mas vamos lá, meu amor. Sabe, quando a gente pensa em pincel pra base, primeiro que assim, eu começo a usar pincel na base, tá? Você tem que passar hidratante, primer, é sempre melhor com as mãos, adere melhor, você consegue espalhar melhor, tá? Agora, se é base, você tem algumas opções, tá? Tipo... Cris, mas tudo bem, eu vou numa loja e aí, eu vou comprar um de cada? Não, meu amor, eu vou te explicar. Aquele que eu acho que é mais conhecido por todas, por todos, por muitos anos, linguinha de gato. Acho que pelo menos já ouviram falar nesse nome, né? Pincel língua de gato. Ah, Cris, mas ele é muito antigo, ainda funciona, né? Muitos anos esse era o mais usado para base. Funciona, o que você tem que tomar cuidado por que ele é língua de gato? Porque ele tem várias sardinhas em alguns tamanhos diferentes. Ó, saiu algum... E ele é bem achatadinho, tá vendo? Então ele parece mesmo uma linguinha de gato no formato e tal. Então assim, claro, você pode passar, se você der uma fuçada aqui pelo YouTube, você vai ver muita maquiadora aplicando, né, com ele, mas não finalizando, porque ele pode deixar riscos. Então o que é muito mais fácil fazer? Aplicar sim a base no rosto inteiro e depois vir com a esponjinha e dar acabamento, dando batidinhas. Aplica o produto no rosto com esse e com a esponjinha a gente dá acabamento, tá? Ou o que você pode fazer também, que também é uma boa opção, você pode ter esse estilo aqui, kabuki. Como que eu sei? Ó, ele tem um montão de cerdas e o topo dele é reto, tanto sendo chanfrado quanto sendo reto mesmo, ele tem muitas cerdas, são durinhas assim, então ele vai aplicar base. Como que você faz? Você aplica no rosto e vem dando batidinhas. Como você faria com a esponja, você vem com ele dando batidinhas sem arrastar para também não deixar risco de pincel no teu rosto, entendeu? E aí você vai, pega cantinhos, tanto um quanto o outro. Esse aqui acaba sendo, esse aqui é da Mary Kay, esse é da Mari Saad, da coleção dela, né? E aí você vem, esse aqui até acho um pouco mais fácil porque ele tem os cantinhos, ele atinge os cantinhos, ele tem o biquinho dele aqui, então eu acho mais fácil. Mas esse aqui também é excelente, ele é mais durinho do que esse, por exemplo. Vê, ele também tem o topinho reto, mas ele é mais aberto e ele tem dois tipos de cerda, ele é um dual fiber, ó. Então ele é assim, cerda pretinha, curta, e cerda branca longa. Esse aqui já é melhor para quem quer um acabamento mais leve, ou para quem já tem pele madura, então você consegue depositar a base, depositando menos produto do que com os kabukis e fazendo um polimento mais suave. Ou então você pode optar por apenas a esponjinha, que também dá super certo, né? Você pega a base e aplica direto com ela, sem precisar do passo do pincelzinho língua de gato. Então você tem 4 opções para sua base, tá, meu amor? Outro tipo de pincel, mas que esse eu acho que não tem grandes problemas, que são os de pó. Tá tudo cheirosinho. Antes de eu falar, é muito importante você manter os seus pincéis cheirosinhos, limpinhos, porque senão você usa no rosto e, mas é só eu que uso, mas a bactéria fica lá, ó. Bactéria que a nossa pele tem, bactéria do ar, enfim, fica ali crescendo no meio, aumentando, proliferando, então não façam isso, tá? Sempre limpem. Bom, mas o negócio é o seguinte, eu trouxe 3, né? Porque assim, um é maiorzinho, o outro é mais arredondado, não tem diferença, é pincel de pó, fofão, tá?
Então ele, da mesma forma que o pincel de base mais aberto, mais fofinho, ele espalha mais leve o produto, o pincel de pó também, ele vai dar um acabamento mais leve. Posso aplicar com esponjinha igual minha mãe fazia? Posso, né? Ainda hoje tem vários tipos de maquiagem, de algumas técnicas que a gente aplica. Tem algumas regiões do rosto com esponja, porém aplica muito mais produto. Agora pro rosto inteiro, esse tipo de pincel aqui é muito melhor, porque ele vai dar um acabamento mais leve, aplica menos produto, não deixa aquela sensação de pó, sabe? O rosto cheio de pó. Então é isso, pincel de pó mais fofão. E daí às vezes a gente compra e vem os pincéis menores, assim, ó, por exemplo, olha a diferença, né? Esse aqui é um pouquinho menor. Esse aqui, ou eu tenho outros tipos aqui, são pra blush, são menorzinhos, porque o de pó é grande e pega o rosto inteiro, uma região maior. Esse aqui é um pouco menor, ele vai pegar uma região menor. E a diferença é formatos também, tá? Pode ser assim, arredondadinho igual o do pó, pode ser chanfradinho assim, com esse cortinho na diagonal. E pode ser igual esse da Mary Kay, que eu adoro, que ele é chanfrado, mas ele é arredondado aqui. Eu acho ele muito bom pra aplicar, ele pega certinho aqui, sabe? Acho muito, muito bom. Então, blush, porque é maçã do rosto, é essa regiãozinha aqui menorzinha. Tem, se eu quiser dar umas passadinhas, né? Mas aqui é maçã do rosto, blush, área menor, pincel menor, tá? Outra coisa, esses aqui chanfrados eu posso usar também pra fazer o contorno, sabe? Esse contorninho que a gente costuma fazer. A única coisa é que esse aqui, ele tem muitas cerdas, muitas. Eu acho ele um pouco duro, ele tende a abrir um pouco a minha base. Então eu gostei que tá até sujinho, porque eu usei e não limpei, ó, tá vendo? Acabei de usar. Então, ó, ele é mais fofinho. Então eu acho que pra fazer o contorno, ele agride menos a base que tá por baixo. Mas vê, é chanfrado. E aí, às vezes, a gente compra os kits de pincel e tal, que vem pincel assim. E aí você me pergunta, Cris, pra que serve um pincel assim? Você pode usar ele pra fazer contorno, porque ele tem o espaço certinho, porque ele tem a largura certinha daqui. Porém, como eu disse, se ele é, ó, ele é um kabuki, vamos chamar assim, um kabuki mais estreito. E ele é mais duro, tem mais cerdas. Eu já não gosto muito de usar pra contorno, por causa daquela coisa de eu achar que abre a base. Então eu gosto assim pra fazer contorno, ele é mais maciozinho e a largura dele também encaixa certinho aqui, entendeu? Tem um outro aqui que eu uso muito, mas ele pode ser dispensável, você pode usar os dedos. Que é esse assim, ó, pra iluminar. Ele é bem fofão e ele pega certinho essa região de iluminar. Acho ele muito bom, assim, então você consegue pegar bastante produto, porque ele tem várias cerdas aqui, assim, de vários tamanhos, ele é pontudo, e você consegue esfumar muito bem, tá? Mas se você não tiver, você pode usar os dedos, também dá um bom resultado, tudo bem? E aí não confundam esse aqui com estes, porque esse é de iluminar, parecido, né? Mas não, esse é de esfumar aqui, ó. É só olhar pelo tamanho, ó, como ele é bem maior, bem mais cheio, né? Não tem como você esfumar um olho aqui com ele, não existe. Então, esses aqui já são de esfumar, tá vendo que eles são todos assim, ó, bastante cerdas e pontudinhos. Então, eles são pra você fazer aqui o esfumado, pra você criar a transição de cores nos olhos. E aí, o tamanho deles vai de cada necessidade. Tem um mais fininho, tem um todo aberto, tem esse que é pontudo, tem esse que é bem fofão, vai da necessidade. Quanto menor, menor a região que ele atinge. Quanto maior, maior o esfumado, para olhos maiores. Então, cada um acaba tendo um resultado, mas é para esfumar, tá, meu bem? Diferente desses aqui, ó, que eles já são, tá vendo como eles não são tão cheios de cerdas, são mais estreitinhos? Então, eles são mais para você depositar produto. Então, às vezes, para depositar um pigmento, para depositar algum tipo de sombra, esses são melhores, tá? Mas não esfuma, assim, não tão bem, né? Até consegue, porque tem cerdas macias e tal, mas não fica um acabamento tão bonito. E daí tem esses, que eles parecem uma pontinha de lápis, tá vendo? Mais certeiro. Mais grossinho um pouquinho, mais estreitinho, mas ele serve muito bem assim para esfumar abaixo do olho, assim mais estreitinho para fazer aqui um cantinho interno, iluminar assim abaixo da sobrancelha, tá? Então eles até criam um esfumado, mas um esfumado mais pontual, ou então para depositar mesmo aqui assim no cantinho, como eu disse.
E daí a gente tem assim. Vamos passar dos olhos pra sobrancelha, tá? Então, os chanfradinhos, ó, eles são chanfradinhos assim também, cortinho na diagonal. E daí a gente usa pra preencher as sobrancelhas. Dá pra usar pra delinear também, mas eu uso mais pra sobrancelhas. E daí alguns vêm com as escovinhas, pra você poder esfumar um pouquinho ali, se você achou que ficou muita sombra. Aqui, passei o lado errado. Então, cada um com a sua funçãozinha. Parecida, mas alguns tipos não vem só o chanfrado, outros já vem assim, duo. E pra gente fechar, tem aqui alguns que são parecidos com esse daqui, ó, com linguinha de gato que eu mostrei pra vocês no comecinho. Estilo linguinhas de gato, mas de outros tamanhos. Por exemplo, esse daqui é excelente pra corretivo, tanto para você fazer aqui o recorte da sobrancelha, quanto para depositar mesmo o corretivo aqui nas regiões de olheira, né, onde você precisa. Ele é excelente. Então ele é um tamanho menor para regiões menores. Então quanto menor, menor o espaço que o pincel vai atingir. É o que acontece aqui, ó, vou pôr na sequência para vocês verem, ó. O maior é o de base, depois um pouco menor para corretivo, e daí a gente tem esses dois tamanhos, ó. Então, esses dois últimos são para olhos também. Esse você pode usar assim, tanto para corretivo quanto para batom também, eu uso bastante. Eu acho mais fácil, né, pra passar nos lábios de alguém, acho muito mais fácil. E aí tem esse daqui que ele é bem menorzinho, ele é um pincelzinho bem de precisão. Então ele é bem menorzinho, então ele é para cantinhos mesmo, para detalhes. Por isso que tem de vários tamanhos, tá? Mas também não é porque um pincel vem lá na embalagem que ele é para uma função, que ele vai ter que ser usado só para isso. Você pode mudar, você precisa de um pincel X que você não tenha, use o que você tem, adapte, entendeu? O pincel é isso. Você tem que ter alguns, óbvio, mas você consegue adaptar para outras coisas. Por exemplo, eu gosto muito desse para contorno, mas para nariz, por exemplo, é muito grande. Então o que eu faço? Eu sempre tenho um pincel de esfumar olhos pra fazer o contorno do meu nariz. Porque senão eu vou contornar o nariz inteiro, vou escurecer ele inteiro com um pincel desse, entende? Então é legal você adaptar, achar outras funções pros pincéis que você tenha. Bom, isso aqui é pra gente começar a conversar sobre ferramentas da maquiagem, né? Sobre quais pincéis são bons pra quê. E eu vou mostrar quais são os que mais ficam na minha necessaire. Ó. Na minha, pessoal, tá? Tenho esse daqui, que é pra esfumar, assim, pequenos espaços. Esse, assim, pra sempre aplicar em pequenos pontos, né, os produtos. De esfumar, esse aqui particularmente, que é o da Mary Kay, é o que tá sempre na minha necessaire, eu sempre uso. Ele é muito maravilhoso. E como eu sempre preencho a minha sobrancelha, esse daqui não pode faltar. E como eu amo o iluminador e ele deixa um efeito lindo, também sempre uso, aplico, esfumo bem. E pra pele, base, um chanfrado, um kabuki, um de pó, não dá pra ficar sem. Kabuki porque eu gosto de cobertura, tá? Então eu acho que ele deixa mais rebocão, eu gosto. Pó, pra não ficar tacando também tanto pó desnecessariamente. Um assim, chanfradinho pra contorno. E esse de blush, que também é o da Mary Kay, que eu acho que ele tem um formato sensacional, é maravilhoso aplicar blush com ele. Bom, meu bem, então é isso. Foi assim, uma introdução bem rapidinha pra falar um pouquinho sobre pincéis. Me diz aqui nos comentários o que você achou, se você achou interessante. Me diz quais pincéis que você costuma usar. Quero saber aí, vai que é algum diferente, né, que eu esqueci de falar aqui. Me diz aí qual que é a tua paixão em pincéis, tá? Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui abaixo e não vai embora sem se inscrever no canal, tá, meu bem? Agora eu vou, mas já já eu volto, tá, meu bem? Fiquem com Deus, beijinhos e até a próxima!